Nos últimos anos, uma estrutura passou a ocupar cada vez mais espaço na paisagem do Brasil. Galpões amplos, corredores largos, produtos organizados em grandes volumes. Esses estabelecimentos operam sob um modelo específico, o atacarejo. O crescimento desse formato não se explica apenas pelo preço. O modelo combina características do atacado e do varejo. Permite a venda tanto para consumidores finais quanto para pequenos comerciantes, geralmente com preços reduzidos em compras de maior volume. Ao longo da última década, esse formato apresentou crescimento acelerado. Hoje está presente em milhões de lares brasileiros e representa uma parcela significativa do setor de abastecimento. Mas esse avanço não aconteceu por acaso. A expansão do atacarejo ocorre em um contexto econômico específico. A partir de 2014, o Brasil enfrentou um período de retração, com queda no poder de compra e aumento no desemprego. Nesse cenário, o consumo passou a priorizar preço e volume. Modelos mais enxutos ganharam espaço. O atacarejo se insere diretamente nesse movimento, mas o funcionamento desse modelo vai além da crise. As lojas operam com estruturas simplificadas, menor oferta de serviços e menor número de funcionários por área. Os produtos permanecem, em muitos casos, nas próprias embalagens de transporte. Parte do estoque fica armazenada no mesmo ambiente de venda. Essa integração reduz etapas logísticas e operacionais, e isso impacta diretamente no preço final. Comprando em grande quantidade, os atacarejos conseguem negociar melhor com os fornecedores e pagar mais barato pelos produtos. Ao mesmo tempo, a simplificação da estrutura reduz despesas operacionais. Esse conjunto de fatores permite praticar preços mais baixos, mas existe outro elemento que influencia nesse cenário. Em determinados estados, empresas do setor operam sob regimes especiais de tributação. Em alguns casos, há redução de impostos como o ICMS. Essas condições variam conforme a legislação local, e é justamente aqui que a dinâmica começa a mudar. A combinação entre custos reduzidos e benefícios fiscais altera o ambiente competitivo. Supermercados tradicionais operam com estruturas mais complexas. Dados do setor indicam mudanças na distribuição de receitas. Em alguns casos, há fechamento de unidades ou reestruturações. Mas os efeitos não se limitam ao varejo. Com o avanço do atacarejo, observa-se uma reconfiguração do setor. Hipermercados reduzem espaço ou encerram atividades. Outros formatos passam a incorporar características do modelo de baixo custo. Ao mesmo tempo, parte dos atacarejos amplia serviços, aproximando-se do varejo tradicional, e os formatos começam a se misturar. A instalação dessas unidades também impacta o espaço urbano. Os empreendimentos exigem áreas amplas, acesso facilitado e infraestrutura compatível com transporte de cargas. Em alguns casos, há necessidade de adaptações viárias e logísticas. E essas mudanças ocorrem no entorno do estabelecimento, e nem sempre fazem parte da análise inicial do empreendimento. Do ponto de vista logístico, o modelo apresenta características específicas. A concentração de mercadorias em grandes unidades reduz a necessidade de distribuição pulverizada. Isso pode representar uma alternativa em um país com custos logísticos elevados. Por outro lado, a localização dessas unidades nem sempre segue apenas critérios operacionais. A expansão do setor está associada à geração de empregos. As vagas concentram-se principalmente em funções operacionais. Entre elas, atividades de caixa, reposição de mercadorias e logística interna. O perfil dessas ocupações está diretamente ligado à estrutura do modelo, mas esse não é o único impacto observado. Nos últimos anos, parte das redes passou a incorporar novos serviços. Algumas unidades oferecem padaria, açougue, climatização e maior variedade de produtos. Essa adaptação aproxima o modelo dos formatos tradicionais. Ao mesmo tempo, aumenta a complexidade operacional e levanta uma questão sobre o próprio modelo. O crescimento acelerado traz um efeito conhecido no setor. A expansão do número de lojas nem sempre é acompanhada pelo aumento proporcional da demanda. Ou seja, mais unidades passam a disputar os mesmos consumidores. Isso intensifica a concorrência e pressiona margens. E esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Em mercados mais maduros, como o dos Estados Unidos, dinâmicas semelhantes já foram registradas. Ao longo das últimas décadas, grandes redes expandiram unidades de grande porte em diversas regiões.
Com o tempo, parte dessas estruturas passou a enfrentar queda no fluxo de consumidores. Mudanças no comportamento de compra, crescimento do comércio eletrônico e excesso de oferta contribuíram para esse cenário, e os efeitos começaram a aparecer. Diversas unidades foram encerradas. Grandes espaços comerciais permaneceram desocupados por longos períodos. A reutilização desses locais nem sempre ocorre de forma imediata, devido ao tamanho e às características específicas das construções. Essas estruturas passaram a representar um desafio urbano. No Brasil, o setor ainda se encontra em fase de expansão. Novas unidades continuam sendo abertas em diferentes regiões. No entanto, a continuidade desse crescimento depende de fatores como demanda, renda e dinâmica competitiva. Outro fator relevante é a relação entre incentivos fiscais e localização. Empresas tendem a instalar operações em regiões com condições tributárias mais favoráveis. Essa escolha influencia a organização das cadeias logísticas e pode alterar o fluxo de mercadorias em nível regional. A concessão de benefícios fiscais também pode gerar competição entre municípios. Empreendimentos buscam localidades que oferecem condições mais atrativas. Esse movimento influencia decisões de investimento e distribuição territorial e reforça a importância do ambiente regulatório. O atacarejo reúne características que explicam sua expansão: eficiência operacional, escala, adaptação ao comportamento do consumidor. Ao mesmo tempo, está inserido em um contexto mais amplo, e é esse contexto que determina seus limites. A consolidação desse modelo no Brasil ainda está em curso. Seus efeitos se distribuem entre consumidores, empresas e o espaço urbano, e acompanham transformações mais amplas no varejo. Compreender esse processo exige observar não apenas o funcionamento das lojas, mas os mecanismos que sustentam sua expansão. Porque por trás de cada novo empreendimento existe uma estrutura mais complexa do que aparenta. E é nessa estrutura que se encontram os fatores que explicam o crescimento do setor.